Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Um forte abraço para Ana Divani. Ela escreveu aqui, uma mensagem no canal dizendo: maravilhosa aula. Não consigo mais ficar sem esse alimento diário. Até amanhã. Muito obrigado pela sua mensagem, Ana. Um forte abraço para você e sua família, né? É muito bom ouvir pessoas dizer que não conseguem mais ficar sem esse alimento. E eu gostei muito do final da sua mensagem dizendo até amanhã, porque esse é um simbolismo de que amanhã você vai estar aqui para estudar a Escritura junto comigo. Todos nós temos esse compromisso de estudarmos juntos as Escrituras. Convidem outras pessoas para vir estudar diariamente as Escrituras com a gente. O propósito é esse, diariamente nos alimentar com o Espírito. E vai chegar uma hora que vai estar igual a Ana aí, né? Vai sentir que não consegue mais ficar sem a palavra do Senhor, porque o Espírito nos alimenta, né? As Escrituras, elas são diferentes de todos os livros da Terra, porque as Escrituras, o Espírito Santo, ele confirma a verdade. Então, quando nós lemos ou estamos aqui explicando as Escrituras, o Espírito Santo vai testificando, ou seja, confirmando a verdade em nosso coração. Ou então convidem outras pessoas para estar com a gente aqui e fazer esse compromisso também, de dizer no final da mensagem até amanhã. Então, eu agradeço que muitos que escrevem mensagem aqui no YouTube, no final aqui, eles colocam no final ali até amanhã. E até mesmo pessoas que às vezes não tem algo para compartilhar, mas fala ali, até amanhã. O YouTube considera quando a gente interage, como a mensagem sendo relevante. Então, o simples escrever de vocês até amanhã, o YouTube considera como relevante essa mensagem e acaba compartilhando com outras pessoas. Então eu fico muito feliz com esse simbolismo quando vocês mandam aqui até amanhã, tá bom? Então todos vocês que têm esse compromisso, manda a mensagem aí no YouTube, tá bom? Dizendo até amanhã. Vamos fazer a mensagem de hoje aqui. Eu vou compartilhar hoje com vocês o livro de Provérbios, tá bom? O Provérbios significa ditado, palavras curtas ou seja, palavras de efeito, né? Frases de efeito. É muito usado em filmes, né? Frases de efeito, frases incentivadoras ali, né? Isso são provérbios, tá bom? Existem muitos e muitos provérbios. Inclusive, às vezes eu vou falar um aqui, eu esqueço, né? Inclusive, uma outra Ana também mandou no meu WhatsApp ontem, né? Vou ler aqui o que ela mandou. Ela mandou o provérbio, né? Que eu tava tentando lembrar ontem, mas eu falei um pouco errado. E ela colocou aqui, a Ana, ela disse assim... Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem dela. Ela disse assim, ó. Quem come e guarda, põe a mesa duas vezes. Ela falou que a mãe dela sempre falava essa frase também. E isso é um provérbio, tá bom? E essa frase curta de efeito, ela é um provérbio. Olha só quantos provérbios nós conhecemos, ó. Vê se vocês conhecem esse aqui, ó. A paz é interior, não a procure tu à tua volta. Ou seja, se a paz é interior, por que a gente fica procurando paz nas coisas exteriores? Não, a paz é interior, nós não devemos procurar fora de nós mesmos. É interessante esse provérbio. Ó, outros provérbios aqui que vocês conhecem também. Diz aqui, ó, a mentira tem perna curta, o barato sai caro, quem não arrisca não petisca, quem fala o que quer ouve o que não quer. Onde há fumaça, há fogo. Então tem vários e vários provérbios, tá bom? Inclusive tem dois provérbios que eu amo muito, eu gosto de explicar esses dois provérbios, que ficam lá no Novo Testamento, quem falou foi Pedro. Fica lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha só esses dois provérbios que Pedro ele fala num único versículo, né? Os dois provérbios é falado coisas diferentes, mas significa a mesma coisa. Olha o que ele diz aqui, ó. Deste modo sobrelivei-os que por um provérbio verdadeiro se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espajadouro de lama. Então aqui Pedro ele estava explicando que quando as pessoas elas fazem um compromisso com Deus, entra para o batismo, né? Ela está renunciando àquilo que ela não quer dentro dela. Ela está tirando fora, né? Ela está fazendo um compromisso com Deus. E por isso que ele usa aqui, né, esse provérbio, né, dizendo ao cão
voltou ao seu próprio vômito. Aquilo que o cachorro vomitou, ele vai lá e come de novo. Ou seja, aquilo que nós não queremos mais. Se nós nos batizamos, nós estamos renunciando ao pecado. A gente não deve voltar para a vida ou cometer as coisas que nós fazíamos antes. Ou até mesmo, igual o provérbio aqui que ele usou das porcas, né? Quando nós somos batizados, nós nos lavamos, nós nos tornamos limpos. A gente não pode voltar para o espajadouro de lama, entrar na lama de novo, né? Claro que nós pecamos novamente, mesmo depois do batismo, a gente comete pecados, a gente vai se sujar de novo com o pecado, a gente vai se arrependendo e limpando, mas a gente não pode literalmente voltar para dentro da lama, se manchar todo ali, né? Então ele fala sobre isso aqui, sobre esse compromisso que nós temos com Deus. E quando nós não guardamos, seria como uma porca que já está lavada, limpa, voltar para o espajadouro de lama. Ou como o cachorro, né, que após vomitar aquilo que estava lhe fazendo mal, ele vai lá e come de novo aquilo que estava fazendo mal para ele. Então isso não faz sentido nenhum. Eu gosto desses dois provérbios também que Pedro fala aqui. Mas vamos lá para o livro de Provérbios. Eu vou compartilhar com vocês aqui o capítulo 1, versículo 1, tá bom? Para explicar algumas coisas aqui. Então lá, aqui diz assim, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Por que eu escolhi esse versículo aqui? Porque ele fala três coisas muito importantes, tá bom? Primeiro, ele anuncia, né? Provérbio de Salomão. Quem é Salomão? Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, né? Então ele tem experiência para passar. A gente vai ver que os provérbios que nós vamos estar estudando aqui são provérbios de sabedoria, realmente, conhecimento de Deus, coisas que nós podemos aplicar à nossa vida, que vai nos ajudar a nos manter no caminho do Senhor. Então, Salomão, ele tem experiência, ele tem propriedade para falar dessas coisas, né? Então, eu gostei já dessa parte aqui. A outra parte, ele fala filho de Davi, mostra sobre relacionamento entre pai e filho. Muitos desses provérbios a gente consegue identificar conselhos que provavelmente o próprio Davi deu a Salomão também, né? E aí ele coloca os provérbios, porque ele aprendeu com o pai dele, então ele coloca aqui esses provérbios também, tá bom? Então eu gostei dessa parte aqui também, desse relacionamento. E a próxima coisa que ele falou aqui, rei em Israel. Ele era rico, ele tinha poder. Então, ele pode falar com propriedade o que era ter riqueza e não colocar o coração na riqueza e assim por diante. Então eu gostei muito desse versículo que ele fala que ele é o Salomão, né, que ele tinha a sabedoria que ele pediu a Deus, que o pai dele era Davi, então um relacionamento familiar, e também falando sobre rei, né, que então ele tinha poder, tinha riqueza. Então a gente pode aprender muita coisa com os provérbios de Salomão aqui. Então o livro de Provérbios são vários ensinamentos. Então eu peguei alguns versículos para mim estar compartilhando com vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu marquei aqui o versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó: para dar aos simples a sagacidade e aos moços conhecimento de bom siso. Bom, então ele fala que o provérbio, a sabedoria, né? A sabedoria, ela serve para dar conhecimento aos simples, né? As pessoas simples, sagacidade, para elas ficarem espertas. Você já prestou atenção que tem pessoas que é muito simples, inclusive às vezes não sabe nem ler e escrever, mas ninguém passa ela para trás, né? É uma pessoa bem esperta, ela aprendeu sabedoria, ela aprendeu aonde? Escola da vida, né? Escola da vida ensina muita coisa. Então a sabedoria faz a pessoa ficar esperta, tá bom? Então eu gostei dessa parte aqui. E também ele falou para dar conhecimento aos moços, né? Ele até usa a palavra aqui, conhecimento e bom siso. O siso é o dente do siso mesmo, ou seja, a pessoa quando é jovem ali, tá nessa transição, para ela já aprender essa sabedoria desde cedo, aprender a ter esse conhecimento desde cedo. Eu gosto dessa parte também. Vamos lá, o versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor do Senhor aqui, né, não é difícil de entender, que significa o respeito ao Senhor, né, reverência e respeito ao Senhor, não significa ter medo do Senhor, tá bom? Então, fala sobre... Agora, é interessante no contexto aqui, que fala que esse temor do Senhor, esse respeito ao Senhor, é o princípio do conhecimento. O que está dizendo? É só você ler de trás para frente aqui, ou seja, falar
o conhecimento vem do Senhor. Então a gente tem que entender que a sabedoria e o conhecimento vem do Senhor. Até o próprio Salomão, né? Ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe concedeu. Então a gente tem que saber que inteligência e sabedoria vem do Senhor. Essa é a fonte, tá bom? Então é a base do conhecimento. Então a gente pode sempre buscar conhecimento e sabedoria do Senhor aqui. Também no versículo falou aqui que os tolos, né, desprezam a sabedoria. Então, o que seria a sabedoria? Qual que é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Rapidamente aqui, né, vou compartilhar o que é conhecimento. Vamos supor que um médico, ele trata de pessoas com pulmão, né, tem problemas pulmonares ali. E muitos dos casos que ele vê são pessoas que fumam. E aí ele sabe que o cigarro, ele causa mal, ele sabe o nome das substâncias do cigarro, o que causa mal ali, qual o qual prejudicial é para a saúde. E mesmo ele tendo todo esse conhecimento, esse médico ainda assim ele fuma, né? Ele caiu no vício do cigarro e ele não larga esse vício. Então, podemos ver que ele tem o conhecimento do que aquilo faz mal, mas ele não tem a sabedoria, porque ele usa aquilo que faz mal. Então, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Tá bom? Então tem essa diferença, o que é conhecimento e o que é sabedoria. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Também, nesse contexto histórico aqui de Provérbios, a palavra conhecimento não significa o conhecimento secular, como nós conhecemos, ou medicina, ou a ciência, tá bom? Significa conhecer a lei de Deus. Então, uma parte é você conhecer os mandamentos, conhecer a lei de Deus, e a sabedoria é você aplicar esses mandamentos, ou seja, guardá-los, viver esses mandamentos. Então é nesse contexto que nós devemos estudar Provérbios. Vamos lá aqui o versículo 8. O versículo 8 diz assim, ó, Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Olha aqui, né? Provavelmente Salomão aprendeu isso do seu pai, Davi, né? Eles tinham um relacionamento próximo ali. Né? Então possivelmente o pai dele passou isso. E aqui é muito interessante porque o pai, ele não tira a autoridade da mãe. Ele falou, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina de sua mãe. Olha aí, né? Nenhum tira a autoridade do outro. Isso é muito importante. Versículo 17. Na verdade, em vão se estende a rede perante os olhos de toda sorte de ave. Né? Eu não sei se... Aqui é um provérbio, né? Mas eu não sei se você armar um arapuca, um laço ali para pegar um passarinho, se o passarinho vai estar vendo ali, se ele vai entender aquilo que é uma armadilha para ele e não vai lá. Mas o provérbio está dizendo isso, né? Que se a ave vê você armando o laço ali, ela não vai lá porque sabe que é perigo. Os pássaros são inteligentes também, né? Se vê o laço e outro pássaro foi pego lá, ele não vai querer ir num lugar que tem um laço, né? Bom, o provérbio aqui está dizendo isso, que se a ave vê você colocando o laço ali, ela sabe que é uma armadilha e não vai lá. Né? Então, o que significa isso para nós? Que quando nós sabemos as armadilhas que nos espera, ou seja, o plano do maligno, o livro de Mormon, inclusive, ele fala muito sobre o plano do maligno. Ele mostra exatamente como o inimigo ele age, né, para nos atrair para suas armadilhas. Então é muito bom você conhecer a estratégia do inimigo. Para quê? Para que você não caia. Quando você, igual o ditado aqui, né, o provérbio, se a ave vê o laço, ela não vai cair na armadilha. Então, se nós sabemos como o inimigo está agindo, a gente não vai cair nessa armadilha, tá bom? Então eu gosto muito do livro de Mormon porque ele expõe, né, como o inimigo ele trabalha. Vamos lá, versículo 19. Assim são as veredas de todos aqueles que usam a avareza, e elas prenderá a alma de seus amos. Bom, a palavra avareza aqui você pode trocar por cobiça, tá bom? Então ficaria assim o versículo, esse provérbio, ó. Assim são as veredas de todos aqueles que usam de cobiça, e elas o prenderá a alma de os seus amos. Amo é o Senhor. Então, o que é... Como um senhor vai ser preso pela sua própria cobiça? É uma pessoa que tem um bem material, que ficou rico e agora ele é escravo da própria riqueza dele.
né? Ou seja, você consegue comprar um carro ali bonitão, novo, mas agora você fica só ali alisando o carro, encerando, só cuidando ali. Será que é você que tem o carro ou o carro que te tem, né? Que o carro virou um deus para você. Então, a gente não podemos ficar refém das coisas que nós temos, tá bom? Então tem esse ensinamento aqui também. Versículo 23. Atentai à minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei o meu espírito sobre vós, e vos falarei saber a minha palavra. Olha só que interessante, né? Que quando nós damos ouvido à repreensão de Deus, à palavra de Deus, o Espírito de Santo, né, ele vai estar mais abundante na nossa vida. Então eu gostei desse aqui também. Agora aqui, né, a designação do Vem Segue-me, para nós essa semana aqui, a gente tem Provérbios capítulo 1, 2, 3 e 4. O capítulo 5 não entra na designação, mas eu peguei um versículo aqui para fazer, para finalizar para nós, tá bom? E eu vou finalizar então com Provérbios capítulo 5, o versículo do 15 ao versículo 20. Eu não vou ler todos os versículos aqui, tá bom? Vou deixar aí para o casal ler em casa aí, porque tem algo bem interessante nesses versículos aqui, nesse aprendizado, nesse Provérbios, tá bom? Então vou começar aqui, ó. Provérbios capítulo 5, versículo 15. Diz assim, ó: Bebe a água da tua cisterna e das águas correntes do teu poço. Então aqui, esse ensinamento aqui, ele está falando sobre relacionamento, tá bom? Ao ler o restante dos versículos, você vai conseguir entender melhor. Está falando do relacionamento conjugal. Está falando para você beber da sua própria cisterna, do seu próprio poço ali, da sua própria água. Ou seja, se você tem água em casa, por que você vai buscar água fora, né? Se você já tem em casa, né? Presta atenção no restante do versículo aqui, né? Porque ele está falando da pessoa ser fiel ao cônjuge. E é isso que está falando aqui, ó. Bebe a água da tua cisterna e das águas correntes do teu poço, né? Então você tem que beber da sua própria água. Você não pode... eu tenho outro ditado que fala pular a cerca, né? Não, não podemos fazer isso. O versículo 2, o versículo 16, ele é engraçado. Ele diz assim, ó. Derramar-se-iam para fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de água. Bom, se você parar de beber da sua fonte, né, das suas águas, a água vai encher e vai ir para a rua. Por quê? Porque você foi beber água em outro lugar. O que significa isso? Eu usaria um outro provérbio, né, que eu gostaria de compartilhar aqui. Significa que você não... Tem um outro provérbio que diz assim, ó: quem não dá assistência abre concorrência, né? Então, você tem que tomar cuidado aí. Você fica dando atenção só na rua, e aí a de casa você não está cuidando. Então, você tem que tomar cuidado, como diz o provérbio aí: quem não dá assistência abre concorrência. Claro que nenhuma dessas coisas, né, serve de desculpa para uma traição, tá bom? Só deixando claro aqui. Mas é um provérbio, nós devemos olhar, esse provérbio fala do relacionamento, nós devemos olhar para dentro do lar e cuidar de dentro do lar. Olha o versículo 17 aqui, ó. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Está falando para você amar a mulher que você tem na sua casa, né? O versículo 19 e o versículo 20, eu vou deixar aí para quem está em casal, ler sozinho em casal aí e ver o que significa. O comecinho de 19 ainda diz assim, ó: como serva amorosa, gazela graciosa, né? Ele está falando aqui de você olhar a sua esposa com carinho, olhar a sua esposa com um olhar novo, né? Sempre estar dando atenção a ela, amar somente a ela, tá bom? Então fica de designação aí pro casal, lê aí Provérbios capítulo 5, o versículo 19 e o versículo 20, tá bom? Então fica aí para vocês. É essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. O livro de Provérbios tem muita sabedoria para a gente estar compartilhando e vai ser muito bom compartilhar essas mensagens com vocês. Então eu já deixo aqui com o compromisso de que amanhã nós vamos novamente estar aqui compartilhando a mensagem, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.